Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e, em caminho, lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado, crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Então se chegou a Jesus a mulher de Zebedeu com os seus filhos, Tiago e João, e adorando a Jesus, pediu-lhe um favor. Um favorzinho. Perguntou Jesus: o que tu queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos, Tiago e João, se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe Tiago, João e provavelmente sua mãe: sim, podemos. Então Jesus disse: bebereis o meu cálice. Porque ele daria de graça. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo a ninguém. É para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os outros discípulos, os outros apóstolos, os 10 outros, indignaram-se contra os 2, Tiago e João, profundamente. Ficaram com raiva. Então Jesus, chamando-os a todos, lhes disse: olhem, vocês sabem que no mundo os governadores dos povos dominam os povos, as pessoas, e que os maiorais, os mais importantes, social, econômica e acadêmica e culturalmente, são os que exercem autoridade sobre os que menos têm tais possibilidades. É uma questão de poder. Mas não é assim aqui entre nós, no meu reino. Pelo contrário, é o oposto. Aqui, comigo, no Evangelho, desejando ser meu discípulo, quem quiser tornar-se grande entre vós, aparecer mais, ser superior, o mais elevado, será esse o que vos sirva. No reino de Deus, quem quiser crescer, se torne servo de todos. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja e será o vosso servo. A semelhança do Filho do Homem, do que vocês veem em mim. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar. Servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão os acompanhava. E eis que 2 cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, Messias,
filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, ó Messias, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e lhes perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam eles: Senhor, que se nos abram os olhos, que voltemos a ver. Condoído deles, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo com a sua própria autodeterminação, vendo a vereda com alegria no coração. Subiram na direção de Jerusalém e quando se aproximaram de Jerusalém, no fim da subida, chegaram à aldeia de Betfagé, que está na encosta do Monte das Oliveiras. E então enviou Jesus 2 discípulos adiante dele, dizendo-lhes: ide a esta aldeia adiante, Betfagé, e logo achareis presa uma jumenta, assim que vocês entrarem na aldeia, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos a ambos, a jumenta e o jumentinho. E se alguém vos disser alguma coisa a respeito disso, respondei-lhe apenas que o Senhor precisa deles, e logo os devolverá. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta, que disse: dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima dele as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada na descida. E as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam: Hosana, Hosana ao filho de Davi, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, louvado seja Deus nas maiores alturas. E entrando Jesus em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam, gritavam de volta: este é o profeta Jesus, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou a todos os que ali vendiam e compravam, fazendo comércio. Também derrubou as mesas dos cambistas, dos que estavam ali para as trocas, para as barganhas, para os negócios, e derrubou as cadeiras dos que vendiam pombas para fazerem sacrifícios. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo muitos cegos e muitos coxos, e ele os curou de graça. Vendo os principais sacerdotes e os escribas das Escrituras, os entendidos, os exegetas, vendo as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, as crianças: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se
e perguntaram a Jesus com veemência e com raiva: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, claro. Normal. Nunca lestes? Que está escrito: da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Claro que eu estou ouvindo. Cumpre-se a palavra. E deixando-os, saiu de Jerusalém, subiu o Monte das Oliveiras, desceu para Betânia, ali próximo aonde pernoitou. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade de Jerusalém, teve fome no caminho, e vendo uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira! Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade eu vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te daqui, lança-te no mar, tal sucederá, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes de Israel, do templo, e todos os mais importantes anciãos do povo chegaram perguntando, unânimes, com uma voz uníssona, interpeladora: com que autoridade fazes estas coisas e quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Respondam-me: de onde era o batismo de João Batista? Do céu ou dos homens? E aí eles discutiam entre si, conversavam, a boquinha pequena, dizendo: nos pegou. Se dissermos: do céu era o batismo de João, ele nos dirá: então por que não crestes no que João ensinava e não vos convertestes? Se dissermos: não, o batismo de João era dos homens, por isso não cremos nele, é para a gente ficar com medo do povo, porque toda essa multidão considera João como profeta. Então decidiram responder a Jesus o seguinte: não sabemos se era do céu nem da terra o batismo de João, não sabemos. Jesus, por sua vez, respondeu a eles dizendo: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. E que vos parece? Estou falando com vocês. Jesus se referindo a eles: e que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. São os principais sacerdotes, esse grupo todo ouvindo isto no templo. Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro desses filhos, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha da família e me ajuda, por favor. Ele respondeu: sim, senhor, papai, claro, irei sim, é um prazer. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo filho, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu, dizendo: não estou afim não, não quero ir. Não vou não. Depois, arrependido de assim ter feito, foi. Jesus pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Pergunta aos escribas, aos fariseus, às autoridades do templo. Qual desses 2 fez de fato a vontade do Pai? Aí eles responderam: é óbvio, o segundo, não é? Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos, meretrizes,
vos precedem no reino de Deus. Porque João Batista veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo tendo visto isto, não vos arrependestes, afinal, para enfim acreditardes nele, no que ele ensinava. Prestem atenção numa outra parábola. Vocês mesmos aqui, autoridades do templo, líderes religiosos que me interpelam, ouçam mais uma parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Cercou-a de cercas, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre para botar nela os silos, os grãos, e arrendou a uns lavradores. Depois se ausentou do país por um tempo. Ao tempo da colheita, ele enviou os que trabalhavam para ele até os lavradores que tinham arrendado a sua vinha, para que recebessem a produção e o que a ele cabia, os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, os arrendatários, agarrando os servos que lhes foram enviados pelo dono da vinha, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. O dono da vinha enviou ainda outros servos em maior número, e eles também foram tratados do mesmo modo. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: não é possível, ao meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, os arrendatários, que se sentiam donos da vinha de Deus, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da herança. A gente controla tudo o que for em nome dele. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram, expulsaram, não quiseram dar lugar a ele. Fiquem sabendo, quando, pois, vier o senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Eles responderam: ora, fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhes remetam os frutos nos seus devidos tempos. Então Jesus lhes respondeu: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Nunca lestes? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, porque vocês são os arrendatários que matam os profetas, aniquilam o evangelho. Em verdade vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um outro povo, gente que responda com frutos de arrependimento. Fiquem sabendo, todo o que cair contra esta pedra de esquina, que era ele mesmo, todo o que cair contra esta pedra ficará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e era mesmo. Deles e de todos os que têm esse espírito em qualquer lugar da terra. E conquanto buscassem prendê-lo, calá-lo, temeram as multidões, porque as multidões o consideravam um profeta. Esta foi a leitura
do Novo Testamento de carreirinha para você. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado, disse Jesus aos principais sacerdotes e aos fariseus, e será entregue a um outro povo que produza frutos de arrependimento. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Ora, os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e conquanto buscassem prender a Jesus, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Então continuou Jesus a falar com os principais sacerdotes e os fariseus, e lhes contou outra parábola, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado: dizei aos convidados: eis que já está preparado o banquete. Os meus bois cevados já foram abatidos, tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, os convidados, não se importaram e nem se foram. Um acabou indo para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos enviados pelo rei, os maltrataram e depois os mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade, numa explícita referência ao que aconteceria com Jerusalém no ano 70, quando os romanos foram como exércitos alugados para trazer o juízo sobre os assassinos. Assassinos da história, assassinos dos profetas, assassinos dos enviados, aqueles que ouviram e fecharam o coração. Então disse, depois disso, aos seus servos: está pronta a festa. Mas os convidados originais não eram dignos. Agora, pois, ide para as encruzilhadas dos caminhos, para os becos, e convidai para as bodas a todos quantos encontrardes indiscriminadamente. Convidem a todos. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, gente boa e gente ruim. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, na sala do banquete, o rei, para ver os que estavam sentados à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupciais, que não se tinha vestido com as vestes que foram dadas de graça a todos os convidados que tinham sido tirados dos becos, das ruas, das vielas, das esquinas e das manifestações dos antros escuros da terra. Encontrou um que quis prescindir de se vestir das vestes que lhes foram dadas pela graça e de graça. E então o rei lhe perguntou: amigo, como entraste aqui sem as vestes
de núpcias providenciadas gratuitamente para quem aceitou o convite. E então aquele homem calou, emudecido. Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora daqui, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E os escolhidos são os que escolhem. E em escolhendo, escolhem aceitar por inteiro a graça que lhes foi oferecida, vestindo-se de tudo que lhes foi dado. Então, retirando-se os fariseus, que estavam presentes, junto com os principais sacerdotes, ouvindo a sequência de parábolas, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra que ele dissesse, como apanhariam em algum deslize. E então enviaram-lhe discípulos de fariseus treinados, teólogos jovens, com a cabeça feita, treinada pelo farisaísmo, e mandaram juntamente com os herodianos, gente ideologizada, religião comprometida com o partido político, com a ideologia, para dizer a Jesus, por exemplo, e eles foram e disseram: mestre, olha a hipocrisia, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, és livre, independente, porque tu não olhas a aparência dos homens, ninguém é tão sincero como tu, franco. Por isso dize-nos, que te parece? É lícito pagar imposto ao Império Romano, a César, ou não? Querendo pegá-lo politicamente. Jesus, porém, lhes respondeu, conhecendo-lhes a malícia. Jesus lhes disse: por que me experimentais, seus hipócritas? Me deem aí uma moeda de vocês do tributo. E trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou, virando a moeda, de quem é a cara impressa na moeda? De quem é esta efígie e inscrição? E eles responderam, de César. Então Jesus lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram, e deixando-o se foram. Idiotas. Naquele mesmo dia, um outro grupo de idiotas da religião se aproximou dele. Eram alguns saduceus, que não creem em nada. São religiosos do rito, do intelecto, da mente, mas não têm fé, não têm transcendência na vida. Por isso é que diziam não existir ressurreição, nem anjo, nem espírito, nem coisa alguma transcendente. E lhe perguntaram a Jesus: mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia aqui entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu,
e não tendo deixado descendência, deixou sua mulher ao seu segundo irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, que morreu, e também com o terceiro. A mulher era uma viúva negra, morreram os 7. Casava, morria. Depois de todos eles, morreu também a mulher, tendo sido mulher dos 7. Portanto, na ressurreição, lembre-se, eles não criam em ressurreição, isso é uma arapuca. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos casaram com ela. De quem ela vai ser mulher? Na ressurreição. Respondeu-lhe Jesus: errais, 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 não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Vocês não sabem nada. Porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. É outra dimensão. A animalidade passou. Quanto à ressurreição dos mortos, se ela é real ou não é real, vocês que dizem que têm um apego enorme pela Escritura, não tendes lido ainda o que Deus vos declarou, Deus mesmo. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Ele não era, ele não foi, ele diz eu sou. Portanto, ele não é Deus de gente morta, e sim de gente viva, porque para ele todos vivem. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua palavra. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho para discutir o que fazer com o problema Jesus. E um deles, intérprete da lei, exegeta, versado nas línguas originais e nos clássicos e em toda a sabedoria e no acúmulo acadêmico dos rabinos entendidos da revelação, buscando interpelar a Jesus e experimentá-lo, lhe trouxe uma questão. Uma questão agora de fariseus. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos, desse eixo, dependem toda a lei e os profetas. Sem esse eixo, sem essa chave interpretativa, a lei e os profetas não fazem bem, fazem mal. Eles dependem desse centro de convergência no entendimento de quem lê a lei e os profetas, ou qualquer escritura. Reunidos os fariseus, Jesus, aproveitando que todos estavam ali, interrogou a eles. E lhes disse: escuta, já que vocês estão aqui me perguntando tudo, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. O que vocês pensam do Cristo, do Messias? De quem ele é filho? Nasceu de onde? E eles responderam prontamente, pensando em Miqueias capítulo 5, é filho de Davi. Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, falando pelo Espírito Santo, chamava Senhor, chamava o Messias, o seu filho, da sua descendência, de meu Senhor, quando dizia: disse o Senhor ao meu Senhor,
assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor Deus, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra. Nem mais ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas, porque não era com perguntas que o encalacraria.